Capítulo 3: O trabalho na sociedade de posse. Este capítulo constitui a única parte da obra em que nos concentraremos um pouco no nosso planeta de posse. Em seguida, prosseguiremos somente em relação ao planeta feliz. Um ponto fundamental referente ao trabalho na sociedade alicerçada na posse consiste em os cidadãos trabalharem para angariar dinheiro e dessa maneira buscarem a sobrevivência. Porém, elaboremos nossas reflexões por um outro prisma. Tente imaginar a frenética movimentação dos seres humanos em suas rotinas diárias, em diferentes países, culturas, ambientes, etc. Neste instante, paralise o tempo e suponha que possa investigar cada cidadão em suas aspirações interiores. O que perspicazmente você apreende em cada um deles quanto ao trabalho que desempenham? Atente-se para uma questão sutil. Dos cidadãos que trabalham, uma grande parcela se sente insatisfeita com o que realiza, pois no íntimo preferiria outra tarefa. Tal situação é corriqueira em uma sociedade de posse, devido à necessidade de se garantir alguma remuneração. Por esse motivo, existem professores ministrando aulas, porém gostariam de ser médicos, bancários com anseio de ser engenheiros, administradores com desejo de ser agrônomos e assim por diante. Eles dispõem de certa liberdade para buscar a concretização de seus sonhos, porém o sistema social não se encontra estruturado adequadamente para facilitar essa busca individual e muitas vezes atua tal como uma correnteza contrária. Assim, um dos reflexos de uma sociedade embasada na utilização do dinheiro consiste em indivíduos competindo para se encaixar em atividades profissionais por vezes não condizentes com os seus anseios íntimos. Como consequência, o cidadão não se dedica por inteiro, nem se sente totalmente realizado em sua atividade. Um indivíduo com repúdio a memorizar informações não se adequaria bem ao trabalho que exige a presença dessa qualidade e não se sentiria totalmente pleno como ser humano, mesmo se tal atividade fosse bem remunerada. Uma pessoa com propensão para a pintura não considerará o seu trabalho como um trampolim para progressos individual e coletivo. Se desempenhar, por exemplo, um serviço de corretor na bolsa de valores ou de gerente de banco simplesmente por receber um gordo salário. Em outras palavras, uma organização social fundamentada nas relações de dinheiro facilita a existência de ofícios exercidos por indivíduos sem as aptidões e motivações para bem desempenhá-las. Que desventura para o organismo social! Um grande desperdício. Imagine se, em um organismo humano, a célula do fígado desempenhasse a função destinada à célula do coração ou se uma célula adiposa exercesse o trabalho de uma célula do pulmão, ou ainda, se uma célula do olho efetuasse outra função qualquer. Que desastre! Um organismo doente e fraco. E a nossa sociedade se encontra assim. Pois, pelo motivo de buscarem funções mais bem remuneradas, porém não necessariamente mais em sintonia com suas afinidades, certos indivíduos encontram-se mal localizados nas atividades pelas quais são responsáveis, formando um organismo social doente. Na sociedade centrada em transações monetárias, habitualmente seres humanos com grande potencial em certas atividades por não terem desfrutado de oportunidades, realizam trabalhos bem aquém do que poderiam desenvolver em benefício conjunto. O sistema social está estruturado de tal modo que muitos cidadãos, entre parênteses, principalmente os com pouco dinheiro, não dispõem de condições para se aprimorarem e trilharem o caminho que consideram mais adequado para servir à coletividade, pois muitas vezes veem-se constrangidos a palmilhar os poucos caminhos disponíveis. Assim caracteriza-se a estrutura de nosso presente sistema social.
Os que possuem mais dinheiro dispõem de maiores condições, enquanto, por outro lado, concentremo-nos em outros aspectos do trabalho em nossa sociedade fundamentada no pensamento de posse. Reflitamos na quantidade de empregos sustentados unicamente devido à existência do dinheiro e no número de pessoas nele envolvidos. Por exemplo, toda a imensa estrutura dos bancos mundiais, com milhares de funcionários das mais diversas áreas, focados principalmente nos artifícios de patrocinarem um maior crescimento econômico de tais bancos, ou a quantidade de indivíduos envolvidos nas bolsas de valores. Tente imaginar o número de pessoas no planeta comprometidas em lojas comerciais, a exemplos dos atendentes e dos balconistas que muitas vezes permanecem por horas diárias atrás de um balcão. Reflita sobre a indústria do petróleo, dispondo de imensas plataformas, de navios petroleiros, de indústrias de manufaturas, de uma gigantesca estrutura de distribuição dos seus derivados, etc. Tudo isso absorve um número colossal de humanos trabalhando em algo que ainda existe simplesmente por envolver muito dinheiro, pois já raiou um panorama ditoso, entre parênteses, e espera reforços, nos combustíveis renováveis e limpos. E tal esquema se estende a outros ramos, de modo que muitos labores existem somente devido à organização de uma sociedade monetária. Um sistema social que abafa o melhor no cidadão, impedindo o florescimento de qualidades belas e únicas, consiste num sistema social irrefletido. E a reformulação dos alicerces da sociedade naturalmente implicará na mudança das formas de trabalho, substituindo-as por outras mais condizentes com as capacidades e aspirações de cada ser humano. Em breve, nos aprofundaremos no funcionamento do trabalho em uma civilização feliz. Entretanto, examinemos ainda a nossa atual sociedade, a fim de percebermos com maior nitidez a conexão entre o apego humano e o funcionamento desse sistema. Por isso, investiguemos outros pontos. Uma estrutura social carcomida pelo uso do dinheiro predispõe o surgimento de empregos que praticamente escravizam o indivíduo pela quantidade excessiva de horas trabalhadas. E isso acontece por se visar mais dinheiro. O indivíduo, por se conservar polarizado em seu serviço, sutilmente se desajusta, o que infelizmente repercute em seu entorno, por exemplo, nas relações conjugais, no diálogo com os amigos, no trato com os filhos, etc. É comum o trabalhador levar serviço para concluir em casa e também trabalhar nos finais de semana. Por tal razão, falta-lhe tempo para reflexões íntimas, entre parênteses, o que propicia a cristalização de hábitos influenciando semelhantemente a sociedade, e vivências importantes que colaborem com o seu desenvolvimento humano integral, como o convívio familiar, o lazer, a leitura diversificada, a realização de outras atividades, etc. Tais aspectos são corriqueiros em uma civilização embasada no conceito de posse, pois o dinheiro constantemente é estabelecido como prioridade, relegando o valor da vida humana a um segundo plano. Há outros aspectos que emergem de um sistema social alicerçando no pensamento de posse. Por exemplo, a conduta de resguardar descobertas pelo uso de patentes, ou de ocultá-las para expor à sociedade no momento mais oportuno para lucrar mais. Outra conduta é a de abafar empresas menores que se apresentem propostas ameaçadoras aos interesses comerciais das concorrentes maiores. Nesse sentido, quantas tecnologias, métodos produtivos e conhecimentos científicos têm sido velados ou interrompidos em virtude dos interesses particulares
de grupos interessados em maiores montantes de capital. Das diversas pesquisas militares, a parcela passível de ser utilizada de forma benéfica é também ocultada. No entanto, o intuito principal não é a posse monetária, mas a manutenção da posse territorial. Entre parênteses, uma expressão mais refinada seria a soberania nacional. Ocorre também que, em uma sociedade voltada para o lucro, praticamente todo o caminho do desenvolvimento, inclusive tecnológico, não necessariamente consiste no de maior proveito conjunto, mas sim no que redundará em mais dinheiro para as empresas. Tal mentalidade prejudica o desenvolvimento de áreas não rentáveis, mas que trariam amplos benefícios coletivos. Inclusive, as empresas assambarcam uma imensa quantidade de pesquisadores, infelizmente tolhidos em suas capacidades criativas por se encontrarem cerceados e supervisionados pelas políticas administrativas de suas empresas. Mesmo com a liberdade de pesquisa, às vezes comprometida por se visar lucro, já existem indústrias com possibilidades e tecnologia para despoluir rios, purificar o ar, embelezar cidades, edificar moradias mais duráveis, otimizar o processo educacional, multiplicar a produtividade agrícola, tratar dos enfermos, auxiliar os portadores de necessidades especiais, revolucionar o sistema de locomoção global, disseminar e aperfeiçoar a comunicação em cada ponto do orbe terreno e etc. Seguramente existem empresas com possibilidade de contribuir na construção de um mundo sensivelmente mais harmônico. Contudo, como cada uma espera ser remunerada para espargir tais benefícios, então as possibilidades se concretizam aquém do que poderiam. Conterrâneo. Não sente uma tristeza com relação ao sistema social que vivemos e auxiliamos a forjar? Concentremo-nos em outros ângulos. A nossa organização social se alicerça em uma convenção adotada pela maioria, que é a posse. E a partir daí, erigiu-se a dinâmica monetária entre os humanos, cujo um dos principais efeitos consiste em uns lograrem adquirir mais do que os outros. Assim, a pobreza é uma das consequências mais gritantes de uma sociedade de posse. Tal situação acontece em virtude de cada cidadão resguardar para si e para seu círculo social o que considera serem os seus bens, e isso com receio que lhes careça algo. Devido à ausência de confiança entre os seres humanos, cada um busca angariar o máximo possível a título de reserva. Consiste no dou se me deres algo em troca para me precaver. Nessa linha de pensamento, alguns passaram a dispor de muito em detrimento dos outros, e esses últimos vivenciam sérias incertezas e privações. A necessidade monetária contribui para que alguns procurem obter dinheiro ou bens por meios que não enobrecem o ser humano, e a sociedade, por exemplo, os furtos, as falcatruas, o tráfico de entorpecentes, o comércio ilegal de armas, os sequestros, os assassinatos por encomenda, os labores que destroem os meios naturais, etc. Tais atividades acarretam sequelas em nossa sociedade e desarmonizam o planeta. Não vale a pena nos fixarmos nesses pontos, pois já conhecemos o suficiente sobre a presente situação mundial. Inúmeros seres humanos, no entanto, acreditam em um estilo de vida progressivamente mais fraterno e desprendido e encontram-se maduros e receptivos para um convívio assim. Porém, por estarem inseridos nessa organização social de posse, necessitam lutar também pela própria sobrevivência. Um indivíduo, mesmo que não deseje competir, se estiver inserido em uma estrutura competitiva, por mais que se esquive, em certo sentido terá que agir assim. A estrutura social não impõe
porém favorece atitudes dessa natureza. Ó, que espécie de existência criamos? A maneira como atualmente vivemos não consiste na única forma de vida possível. Podemos aprimorar o sistema e muito. Reflitamos no funcionamento de um motor obsoleto. Um motor assim utiliza combustível de pouca eficiência. O seu rotor gira com dificuldade, emite muito ruído, superaquece algumas áreas, contém partes mal estruturadas, passíveis de simplificação. Sua conformação é monstruosa, constantemente demanda reparos, etc. Proporcionalmente à quantidade de combustível consumida pela geringonça e o trabalho real do motor, indicam a baixa eficiência desse, ou seja, consiste no emprego de muita energia para pouco resultado. No entanto, não há indicações de que esse motor obsoleto seja o único mecanismo exequível que não seja possível aperfeiçoá-lo ou juntos projetarmos novos motores dotados de um alto desempenho, com outros combustíveis, com aplicação de descobertas recentes, mais compactos, ajustados para menor desperdício energético e confeccionados para direcionar a energia aos objetos realmente visados. Será isso possível? Tanto o é que tem ocorrido um efetivo incremento na tecnologia de motores e, semelhantemente, pode acontecer em relação ao sistema social no mundo. Do mesmo modo que o ser humano concentrou os seus esforços e se dedicou, entre parênteses, em certo sentido, a acelerar o progresso tecnológico dos motores, o mesmo pode ser realizado se nos concentrarmos e nos dedicarmos no sentido de acelerar o progresso da organização social planetária. Porém, necessitamos realmente nos convencer de tal possibilidade, empregar os meios, adquirir o hábito constante de coletivamente nos aprofundarmos nas bases sociais, sempre com a postura de não estagnar conceitos, mas sim de nos reposicionarmos e juntos buscarmos enxergar os fatos e gradativamente agir em consonância com eles. Um exemplo consiste na questão da posse, pois compreendemos não consistir em o fato em si, mas sim em uma abstração mental subjetiva. Então, de acordo com essa descoberta, novamente juntos, pensaremos em modos de substituir as estruturas baseadas nesse pensamento por outras mais harmônicas com o fato. A seguir, começaremos a refletir em algumas propostas de substituição. A suposição de que a posse consiste em uma realidade intrínseca ausentes tem atravancado o progresso social da humanidade, e a construção de uma sociedade feliz está, dentre vários pontos, intimamente ligada ao desapego, entre parênteses, não posse, e ao aperfeiçoamento de um incondicional amor às criaturas, como veremos no decorrer do texto.